Konnichiwa minasan, Fábio to moshimasu. Meu nome é Fábio e hoje nós vamos falar sobre o katakana. Nós podemos observar que o katakana ele tem uma tabela de sons equivalente à que nós vimos do hiragana em outro vídeo. Então nós temos exatamente os mesmos 46 sons. Ele também é um silabário, o que quer dizer que a maioria dos símbolos tem som de sílaba, consoante mais vogal. A principal diferença que nós podemos dar aí do katakana para o hiragana são os formatos das letras, que são em sua maioria diferentes, com algumas poucas sendo similares, e quando você usa o katakana versus o hiragana. No caso do formato, nós podemos observar que o katakana ele é mais anguloso. Nós temos esses traços mais retos, que remetem aí à origem dele, tendo sido tirado diretamente de pedaços dos kanji, que também tem essa escrita mais reta. No caso do hiragana, nós já vimos que eles são mais arredondadinhos, né? Parece uma coisa mais cursiva. Mas se nós temos exatamente os mesmos sons, quando nós devemos usar o katakana? O katakana é principalmente usado para visualizar a diferença entre palavras que foram emprestadas de outras línguas, palavras que têm origem em línguas estrangeiras. Isso inclui nomes de países, nossos nomes pessoais, palavras que vieram depois. Por exemplo, nós temos os talheres, fork, spoon, knife, que não eram utilizados tradicionalmente no Japão, eles usavam os hashi. Além disso, o katakana também é muito utilizado para onomatopeias, então certamente quem vê mangá já deve ter visto vários sons ou outras sensações aparecendo nas imagens em katakana. E ele também é utilizado em palavras científicas, alguns conceitos biológicos. Além disso, ele também pode aparecer para destacar, dar uma ênfase, muito utilizado em mangás também, para destacar gírias, sotaques e também como uma ênfase, como a gente pode usar nas grafias usando o itálico ou o negrito no caso do português. Vamos passar aqui então por toda a tabela do katakana, um a um, vamos ver som a som e quais são os traços de como escrevê-lo. Nós seguimos a mesma ordem dos sons da tabela do hiragana, então nós começamos aqui pelos katakana de vogais. Então nós temos a, i, u, e, o. Sequência de sons de vogais: a, i, u, e, o. Na segunda casa nós acrescentamos os sons das consoantes. Nós começamos com essa consoante representada pelo som do K. Então nós temos Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Podemos observar que o Ka e o Ki são bem similares aqui nessa casa aos do hiragana. Próxima casa, casa do som de consoante S, S. Nós temos Sa, Shi, Su, Se, So. Lembrando que nessa casa o som Shi, né, esse segundo som com o I, ele tem um som de consoante irregular, né? Não tem o som Si. No japonês o som é Shi. Próxima casa, nós temos a casa com a consoante T no som Ta, Chi, Tsu, Te, To. No caso dessa casa, lembrando que o som Chi, representado aqui por esse CHI, e o som Tsu são sons irregulares. Então, quando você vê esse CHI, né, como representação em Iromaji, a gente lê como Chi. E TSU, Tsu. Cuidado para não pronunciar Tisu, né? É Tsu. A próxima casa, a casa do som de consoante N, Na, Ni, Nu, Ne, No. Próxima vem com essa consoante H, Ha, Hi, Hu, He, Ho,
o katakana He, que é o único que eu particularmente considero 100% igual entre o hiragana e o katakana. Próximo é a casa do som M, Ma, Mi, Mu, Me, Mo. Depois nós temos a casa representada pelo Y. Então aqui nós vamos ter apenas 3 sons. Ya, Yu, Yo. Lembrando, né? É como se fosse IA, mas a gente fala de uma vez só. Ya. Essa é a diferença aí entre falar Ya ou pegar lá na casa das vogais o hiragana I e o hiragana A. Ok? Então é um tempo só. Ya. Em seguida nós temos essa casa representada pela consoante R. Aqui nós vamos ter aquele som que é específico da língua japonesa, o som Ra. Se você estiver querendo entender melhor por que eu disse que esse som é específico da língua japonesa, assiste o vídeo que está sugerido aí, que eu explico um pouquinho mais sobre esse caso. Então nós temos o som Ra, Li, Ru, De, Do. O Ri também é muito similar ao do hiragana, só que o do hiragana a gente pode ver um pouquinho mais cursivo, né? E juntando, enquanto que no caso do katakana, nenhum dos símbolos tem essa junção dos traços, eles são sempre separados. Se você está acompanhando e entendendo a lógica, deixa o seu like e comenta aí para mim qual é a sua maior dificuldade em aprender o katakana. E para finalizar, nós temos aqui a casa do Wa, representado pelo som W. Nós temos o Wa e o Wo. E nós temos o único som de consoante da língua japonesa sozinho, que é o N. No katakana, nós também temos aquelas regras de leitura que nós vimos no hiragana. Voltando na casa do K, nós podemos usar o tenten, essa marcaçãozinha que parece aspas, e transformar o som que era consoante K para consoante G. E nós temos o som Ga. Então aqui vai virar com tenten Ga, Gi, Gu, Ge, Go. Tenten pode aparecer em 4 casas do hiragana e também pode aparecer nas mesmas 4 casas do katakana. Então nós temos a casa do Ka, que vira Ga, a casa do Sa, que vai virar Za, Za, Ji, Zu, Ze, Zo. Lembrando que o som Ji é irregular nessa casa. Nós também temos a casa Ta com tenten, que faz o som do D, Da, Ji, Z, De, Do. Cuidado com o som do Ji e com o som do Z. E a última das 4 casas que usam tenten é a casa Ha. Então nós temos o som Ha, que vai virar o som de B, Ba, Bi, Bu, Be, Bo. Além do tenten, nós temos mais um tipo de marcação que pode mudar a consoante daquele katakana. Assim como no hiragana, nós usamos o maru, essa bolinha. Ela aparece apenas na casa do Ha. Então, a consoante Ha vai mudar para o som de P. E nós temos os sons Pa, Pi, Pu, Pe, Po. Nós também temos o uso do tsuzinho, o tsu menor, que vai dar uma pausa. Ele não vai ser lido, tá? Ele vai ser uma pausa aí na palavra. E nós temos esse que parece ser um travessão, que é o prolongamento do som da vogal anterior a ele. Então, seja qual for a vogal que tiver anterior a ele, o som vai ser mais longo durante esse espaço do travessãozinho. Por exemplo, esse esporte muito popular no Brasil, saka. Então, nós temos uma pausa, saka, e um prolongamento, ka. Se o seu intuito for apenas fazer a leitura de materiais como mangás, você pode se auxiliar numa tabela do lado e ir treinando. Com a prática você vai conseguir fazer a leitura sem precisar consultar todo o tempo qual que é aquele símbolo. No entanto, eu também recomendo que você treine a escrita dos katakana, assim você vai decorar mais rápido quais são os símbolos e vai te ajudar muito na hora de fazer a leitura também. Eu recomendo o mesmo aplicativo que eu recomendei no vídeo do hiragana, que é esse Kanji Study. Também serve para treinar kanji, serve para treinar katakana, serve para treinar hiragana, é muito bacana. Então no vídeo de hoje nós vimos como você pode fazer a leitura do seu katakana. Usando a tabela e os conhecimentos que nós vimos, você consegue treinar. E eu sugiro que você busque palavras nos seus mangá
A melhor forma de a gente lembrar esses conhecimentos é usando. Então, pratique, leia e escreva palavras. Palavras completas, não fique apenas no hiragana ou no katakana soltos, ok? Então nós nos vemos no próximo vídeo, minasan. Jana!